Olá a todos, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente aqui no canal Movimento Contrário. Eu sou o Marcos e hoje eu quero falar com você, que é dependente químico, dependente do álcool, mas eu quero um público específico, quero falar com um público muito específico hoje. E eu vou direcionar a esse vídeo a pessoas que têm acima de 25 anos, que já tiveram experiência em algum tipo de tratamento, seja ele ambulatorial, seja ele comunidade terapêutica, seja ele centro de tratamento, seja clínica psiquiátrica, seja um acompanhamento psicológico e que até hoje não conseguiu se reerguer. Parece que tudo que você faz não funciona. Todas as tentativas que você fez até hoje de mudança não funcionou. Hoje talvez você se encontra um pouco melhor, mas já teve uma recaída recentemente e essas recaídas parece que viraram uma rotina na tua vida. É com você que eu quero falar hoje. Mas se você está assistindo agora e você não tem esse perfil, você não é dessa pessoa, você não se enquadra nesse cenário, eu queria te incentivar a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, com alguém que precisa assistir esse vídeo. Porque talvez aqui eu consiga ajudar a você. Bom, vamos lá. Quando eu falo que alguém tem que ter mais de 25 anos, eu não estou falando aqui com um usuário de drogas. Eu não estou falando aqui com alguém que começou a usar droga há um ano atrás. Eu não estou falando com alguém que está vivendo a lua de mel com as drogas, que está curtindo barato, que está indo para as baladas, que está fazendo as suas festas, que está curtindo todos esses momentos. Não estou falando para essas pessoas. Eu estou falando com pessoas que já estão cansadas do uso da droga, só que ela não consegue parar. Eu estou falando com pessoas aqui que já tiveram perdas irreparáveis, danos irreparáveis. Eu estou falando com pessoas aqui que já perdeu sua credibilidade, sua moral, a sua expectativa. Você não tem mais projeto de vida, você não tem mais sonhos. Eu quero falar com pessoas desesperançadas. Eu quero te dar um direcionamento. E esse direcionamento que você vai ter aqui talvez te ajude. E o tema desse vídeo hoje é, dependente químico, chega de desculpas. Por que desculpas? Por que esse tema parece um tema pesado, parece um tema agressivo, parece um tema que muito mais me acusa do que me ajuda, não é isso? Mas quando eu falo desculpas, eu não estou falando que você cria desculpas. Eu estou falando que na nossa mente, a mente de um dependente químico, a cabeça de um dependente químico, ela funciona através dessas formas. Existe uma metodologia inconsciente da dependência química que te leva a pensar o tempo todo em desculpas para você não parar de usar. E por mais que você esteja cansado dessa trajetória, por mais que você esteja cansado desse cenário de drogadição, de uso de álcool, você não consegue parar. Eu quero me dirigir a pessoas que, como eu costumo falar às vezes nas minhas abordagens, nos meus atendimentos, são pessoas que choram no prato ou choram no copo. É aquela pessoa que está bebendo e quem está ao redor acha que ela está super feliz, mas por dentro ela está chorando. Eu quero falar para pessoas que estão cheirando sua cocaína no prato e a lágrima está escorrendo em cima da trilha. É com você que eu quero falar. Eu não estou preocupado com as pessoas que estão curtindo o barato das drogas, porque essa vai chegar a um tempo específico. Se você se enquadra nesse perfil, se você está entendendo que talvez esse vídeo é para você, espera um pouquinho, não desliga não. Espera um pouquinho que eu quero falar algo importante para você. Interessante que está diante dessa câmera hoje, falando para você, né, preparando um cenário todo para que você possa assistir esse vídeo. Para mim é tão desafiador, é tão complicado, né? Alguém que eu trabalhei há 20 e tantos anos da minha vida atendendo pessoalmente dependente químico, atendendo pessoalmente familiares de dependente químico, dependente do álcool, e saber que existe uma conexão muito mais próxima quando você está ao vivo, quando você está presencial, mas quando você está diante de uma câmera, são tantas coisas que talvez você não consiga dominar, controlar, e para mim é um grande desafio estar aqui diante dessa câmera, olhando para você, sem saber quem está desse lado daí, e é muito complicado para mim. Mas eu tenho percebido que eu tenho alcançado tantas pessoas, eu tenho alcançado tantas vidas,
que hoje talvez, se não tivesse assistido meus vídeos, não sei, talvez estaria numa situação muito pior. Esse dia eu estou atendendo e assistindo uma família de Angola, e a mãe fala para mim assim: ô Marcos, como é bom poder ligar o vídeo aqui e botar meu filho para assistir, porque ela tem um filho de 19 anos que está envolvido com drogas. E como é bom ele poder assistir você e ele sai revigorado, parece que o dia dele muda, a história dele tem mudado, eu tenho percebido que as coisas têm acontecido. E isso para mim é muito gratificante, porque talvez em outras épocas, em outros momentos, eu não conseguiria estar em tantos lugares ao mesmo tempo. E são tantos conhecimentos que eu tenho, são tantas abordagens, são tantas ferramentas que eu tenho para ofertar, e que talvez agora eu consiga levar isso mais adiante. Então, se você está assistindo esse vídeo, você não se enquadra nesse perfil no qual eu citei aqui agora, você pode ser um agente multiplicador dessa ideia. Compartilha esse vídeo, sim. Coloca lá na tua timeline, lá, bota lá na sua rede social, no Facebook, no Instagram. Compartilha, manda pelo WhatsApp para alguém que você considera, que você fala: olha, esse vídeo aí pode te ajudar. Beleza? Então vamos ao ponto, então, porque eu queria falar com você. Então eu quero me direcionar a você que é dependente químico, dependente do álcool, tem acima de 25 anos, que já passou por todo um processo de tratamento. Quando eu citei lá no início que chega de desculpas, e essas desculpas não são desculpas esfarrapadas, são desculpas verdadeiras. Porque uma das grandes dificuldades para poder parar com o uso da droga é o que vai acontecer depois. Talvez, eu não sei quanto tempo de drogadição você tem, eu não sei quanto tempo de alcoolismo você tem, mas talvez eu esteja falando com pessoas aqui que no mínimo tenha 10 anos de uso. No mínimo, 10 anos de uso. 25 começou com os 15. Então, eu estou falando com pessoas que já têm uma caminhada, uma trajetória, né? Eu costumo dizer que horas de voo, né? Já por muito tempo. Então, se você se encaixa nesse perfil, analisa um pouco comigo. Por que você todas as vezes que tenta parar com a droga não consegue? Aí você vai me dizer: não, Marcos, porque a dependência química é uma doença crônica, progressiva e fatal. Ou então você vai dizer para mim assim: não, Marcos, é o seguinte, eu já tentei, mas sabe como é que é, né, cara? Recaída é doideira, faz parte do processo, é isso aí mesmo. Né? Não fala isso. Talvez tudo que você esteja vivendo hoje te leve a falar e criar desculpas sobre o motivo pelo qual você não para com as drogas. Mas eu queria te mostrar o porquê que você não consegue parar. Eu queria sinalizar esses momentos por que você não consegue parar de usar a droga. Vamos lá, rapidinho? Se você tem 25 anos e tem 10 anos de uso, talvez você tenha mais tempo de drogadição do que de vida. Porque você para analisar quanto tempo de aprendizado com as drogas você teve. Quanto tempo de uso que você teve com essa experiência com essas drogas e que hoje você conhece todos os mecanismos, né, de uso. Então é difícil parar. Só que talvez você que já passou por alguns modelos de tratamento, você inculcou na sua cabeça algumas coisas que são terríveis. Você vai criando conceitos equivocados na tua cabeça. Você vai colocando coisas na sua cabeça que depois você não vai conseguir tirar mais. Ah, uma vez dependente químico, sempre dependente químico. Pelo amor de Deus, não faça isso, não fale isso. Ah, não, Marcos, porque a dependência química é uma doença crônica, ela é progressiva, ela é fatal, ela é cruel, ela é diabólica. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Você é muito mais do que tudo isso. Você pode ser muito mais do que essa doença. O que você precisa encontrar é o momento certo de sair. É como se fosse um portal. Por que eu estou falando com você e não estou falando com o usuário de drogas? Por que eu estou falando com o dependente químico e não estou falando com o usuário de droga? Que é diferente. O usuário está curtindo algum momento agora, ele está vivendo esse mundo, esse universo de prazeres. Você não vive mais isso, você já está de saco cheio desses prazeres. Só que tem um problema, você não consegue parar.
Você acorda 1, 2 horas da madrugada e vai na boca para comprar o pó. Você acorda 1 hora, 2 horas da manhã, doidão, e toma mais uma para poder acalmar. Você está o tempo todo pensando na substância, não pelo prazer que ela proporciona, mas é pela calma que ela te dá. É pelo desconforto que você não quer sentir. Então, se você se enquadra nisso, você já está na hora certa de parar com o uso. Você já encontrou o momento certo, porque você não quer mais ele. Só que você tem que se desvencilhar. Eu falo algumas vezes que é necessário romper algumas pontes, quebrar algumas pontes, explodir algumas pontes que foram construídas ao longo da vida. E você talvez, que está me assistindo, você construiu tantas pontes que não te levam para lugares nenhum. E quer ver uma das pontes? Uma das pontes é essa, de acreditar que você é incapaz, que você é inferior à doença. Você não é inferior à doença. A dependência química é uma doença como qualquer, é uma doença como a diabetes, é uma doença como uma tuberculose. A diabetes é uma doença crônica, progressiva e fatal. Mas por que ninguém fica o tempo todo assim? Uma vez diabético, sempre diabético. Alguém fica alimentando essa desgraça, essa doença, essa fala, essa ideia? Uma vez tuberculoso, sempre tuberculoso. Pelo amor de Deus! Dependência química é uma doença? É uma doença. Ela é grave? É grave. Mas ela só é progressiva e ela só é fatal se você der continuidade a isso. Se você não der continuidade ao uso, e se você mudar a tua cabeça, mudar a tua história, você não precisa ficar mais preocupado com essa doença, pelo amor de Deus. Olha, são 24 anos atuando dentro desse cenário e são centenas de pessoas que eu já ajudei ao longo dessa história e que hoje, desculpa a expressão, estão cagando pela doença. Estão cagando, porque estão vivendo bem, estão com a sua família, estão curtindo, vão para a praia, vão para shopping, fazem as suas coisas. Tem pastores, tem pessoas que são do candomblé, tem pessoas que não são nada, são ateus, e que estão vivendo uma vida normal, sem ficar preocupado com o que vai acontecer amanhã. O problema da dependência química e o problema do dependente químico, que não tem uma maturidade, que não consegue estruturar a sua cabeça para a mudança, é que ele fica preso a esses conceitos equivocados. Você não precisa ficar preso a isso. É por isso que muitas pessoas se afastam das famílias, dos filhos, porque o prazer não está mais nas coisas, está na substância. Mas você não precisa ficar preso a isso, porque o vício nada tem a ver com a dependência química. Vício são os costumes. Vício é o costume do uso. Deixa eu te explicar como é que funciona o costume, o vício. Vê se você saca o que eu quero dizer para você. Olha aqui, vou fazer um gesto aqui. O que eu estou fazendo? Eu estou criando um simbolismo de acender um cigarro. Mas antes de acender esse cigarro, eu fiz um ritual. Eu abri o maço de cigarro, bati o cigarro, puxei o cigarro, coloquei na boca, fechei a mão. Tudo isso aqui é o vício. Isso não é dependência química. Isso é o vício. Quer ver um exemplo muito clássico disso? São as pessoas que eram usuárias de cigarro, de tabaco, e agora elas migraram para o cigarro eletrônico. Ou seja, o cigarro eletrônico tem nicotina? Não. Tem o quê? Não, tem mais nada. Quer dizer, algumas coisas, tem até alguns produtos cancerígenos, né, que estão sendo analisados. Mas, na verdade, é o vício de soltar a fumaça. Isso é o vício. A dependência é uma coisa, vício é outra. E se você ficar preso nessas falácias, porque isso foi colocado durante muitos anos na sua cabeça, para analisar, você é capaz, se você já não quer mais, se você já não aguenta mais o uso da droga, chegou a hora de você mudar a tua história através da mudança da mente. Você consegue fazer isso. Você consegue mudar a tua história. E se você disser para mim que não consegue, é porque talvez você está dando desculpas. Porque você tem todos os motivos hoje do mundo para poder viver uma vida de normalidade. E não é largar as drogas. Não é abandonar as drogas. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando é você mudar a sua mentalidade. E quando eu falo mudar a mentalidade, eu estou falando para você ter liberdade de mudança.
Eu estou falando para você ter pensamentos que não são mais esses pensamentos que te aprisionam, desculpa, que te colocam dentro de um conceito de aprisionamento. Olha, eu teve uma experiência muito interessante de um camarada que eu fui atender ele, já tem uns 10 anos mais ou menos, e ele falou, olha, Marcos, eu estou desacreditado, eu não aguento mais, eu estou fora, eu tô vindo aqui porque minha mulher mandou eu vir, porque senão ela vai me botar para fora de casa, e esse é um dos motivos que eu estou aqui. Mas se você me perguntar se eu acredito na minha mudança, eu já quero logo dizer de cara que eu não acredito. E se você vier com esses papinhos furados de que eu tenho que parar, porque isso, porque aquilo outro, cara, eu já sei tudo, eu já passei por... foram 8 comunidades terapêuticas, eu já tive 12 internações entre comunidades terapêuticas e clínicas psiquiátricas, eu não quero mais saber disso, eu já passei por centros ambulatoriais, já me consultei com psiquiatra, já tomei medicamento, eu não quero mais saber dessa porcaria nenhuma, eu estou fora, eu estou vindo aqui só para poder marcar ponto com a mulher, porque eu não quero mais saber disso. Eu desisti, eu joguei a toalha. Aí eu falei, cara, que bacana. Eu estou me deparando com alguém pronto para parar com o uso da droga. Eu estou me deparando com alguém pronto. Lembra do portal que eu falei? É um portal que se abre. Esse portal que se abre é o momento exato de você entrar e mudar a tua história. Só que para você fazer isso, você vai ter que desconstruir muitas coisas que foram construídas ao longo do seu uso, ao longo da drogadição. Você vai ter que desconstruir, de fato, toda essa trajetória de fracasso. E começar a acreditar que algo seja possível mudar na tua história através da mudança daqui, ó, da mente. O que está prendendo você não é a droga, é a sua condicionalidade. Eu já contei essa história, mas eu vou contar de novo, que eu acho muito importante, sobre os condicionamentos, né? Eu já falei isso, que dependente químico ele é condicionado. Tem a história do elefante que, para dominar um elefante, para domar um elefante, pega-se ele filhote, bota um grilhão na pata dele, uma ferragem, um ferrolho bem grande, bem grosso, e prende ele numa estaca muito poderosa no chão e deixa ele ali se debater por muito tempo. Até o ponto dele cansar de se debater, de se machucar, e ele entender que ele não vai sair dali. E aí, durante muito tempo, ele é preso nesses grilhões, nessas ferragens, e vai chegar um ponto que o dia que o domador tirar aquela ferragem do pé dele, ele vai estar tão condicionado a isso que ele vai ser incapaz de querer fugir, porque ele, na mente dele, quando ele olha para as feridas do pé, ele só vê os grilhões. E aí pode-se colocar um barbantezinho lá, amarrar um barbantezinho num graveto pequenininho no chão, que ele vai permanecer estático, sem nenhum movimento e paralisado ali, porque ele não vai se arriscar a arrebentar aquele barbante, porque na mente dele, aquele barbante tem a mesma proporção do que aqueles ferrolhos e aquelas ferragens. Quando eu falo sobre isso, eu estou querendo me direcionar a você, porque talvez tudo que você viveu e todos os fracassos que você teve nas recaídas, nas tentativas, te condicionaram a acreditar que você é incapaz de mudar. Talvez todas essas perdas, todos esses danos, todos esses desgastes que você teve ao longo de todos esses anos de tentativa, te fez pensar realmente que você é o incapaz de mudança. Mas eu queria dizer uma coisa muito séria para você. Você foi condicionado a acreditar nisso. Sabe por quê? Porque parece que a dependência química é a pior doença do mundo. Ela é pior do que o câncer, ela é pior do que a AIDS, ela é pior do que qualquer doença. É ou não é? Só que na verdade não é isso. Dependência química, ela tem as suas particularidades, sim. Mas você pode mudar a sua história desde o momento que você mude a sua mente. Muda a sua cabeça. Começa a acreditar. Sabe onde você está preso? Você está preso na recaída, porque a recaída é o que te faz pensar sobre o que vai dar certo ou o que não vai. Se eu recaio, eu sou um fracassado. Se eu fico de pé, eu sou vencedor. Você está equivocado. Não é assim que funciona. Você tem que ir além disso, você tem que ir muito além disso.
Você tem que parar de buscar ajuda, você tem que se ajudar. A mente do dependente químico está relacionado que se ele não estiver internado, ele não vai estar bem. Se ele não estiver sendo acompanhado por um psicólogo, ele não vai estar bem. Você tem que ser acompanhado por você mesmo, tem que criar autonomia. Você tem que alcançar a sua sobriedade. E sobriedade não é dada por ninguém, ela é conquistada por você. Ninguém pode te dar sobriedade. Alguém pode te dar sobriedade? Alguém é capaz de falar assim, não, passa lá em casa que eu tenho uma sobriedade sobrando para você. Alguém pode fazer isso? Não. Sobriedade, ela é construída, ela é forjada pelo indivíduo. E o que é sobriedade, pessoal? Qualidade de vida. Sobriedade nada mais é do que qualidade de vida. E você está buscando abstinência. Você está buscando a coisa errada. Você está querendo parar com as drogas antes de ter qualidade de vida. Primeiro tem a qualidade de vida, depois você para com as drogas. Primeiro você busque as coisas que te dão prazeres na vida, coisas saudáveis. Depois você para com as drogas. O problema é que você quer parar com as drogas para ter qualidade de vida. Você não vai conseguir fazer isso. Você está invertendo os papéis. É possível você buscar qualidade de vida mesmo você ainda estando no uso. Porque você vai substituindo aos poucos. É como se você tivesse, por exemplo, tem uma ilustração muito bacana que é a bacia suja de água de peixe. É mais ou menos isso. Pega, não sei se você já lavou peixe, alguém na tua casa já lavou um peixe dentro de uma bacia, e fica aquelas vísceras, né, do peixe dentro daquela bacia, aquela água suja, avermelhada de sangue, de escama. Coloca dentro de uma torneira, debaixo de uma torneira e liga uma água bem forte. Você vai ver que aquela água suja vai saindo e a água limpa vai entrando. É isso que tem que ser feito. Você quer limpar aquela água peneirando. Não é assim que funciona. Você tem que mudar a tua história de uma outra forma. Você tem que beber da água limpa, você tem que beber das coisas boas, você tem que experimentar de novo os prazeres da vida, mesmo sem sentir prazer. Você tem que aprender a sentir prazer de novo, porque dependência química e vício é aprendizado. Você só aprendeu a fumar baseado porque você só aprendeu a fumar baseado porque você aprendeu a fumar o baseado. Você só bebe cachaça porque você aprendeu a beber cachaça. Você só fuma maconha porque você aprendeu a fumar maconha. É como talvez se você não tenha nunca jogado futebol, nunca jogou futebol na vida, e se eu der uma bola para você e falar assim, faz aí 10 pé embaixadinha, não sei como é que você conhece isso, e você fala, não, Marco, mas eu não sei fazer isso. E eu vou falar para você, olha, então faz o seguinte, treina durante 10 anos, depois você volta aqui. Você vai estar melhor do que o Ronaldinho Gaúcho, porque você treinou, você aprendeu. E dependência química é um aprendizado. O vício é um aprendizado. Então, é possível desaprender tudo isso. Então muda a tua história, muda aquilo que você tem na sua história. Muda sua mente, aprende a viver as coisas boas primeiro para depois você pensar em abstinência. Aprenda a viver sobriedade e depois você pensa na questão de parar do uso da droga. Você tem que fazer comparativo, porque senão você vai falar assim, como que eu vou parar de fumar maconha e quando eu for na cachoeira, como é que vai ser? Como que eu vou parar de beber e se eu for numa praia, num calor desse aí, como é que eu vou ficar numa praia sem tomar uma cerveja? Como que eu vou numa balada à noite e não dar um teco? Olha só a mentalidade. Você quer primeiro parar com as drogas para depois sentir o prazer da sobriedade. É ao contrário, você tem que experimentar de novo o prazer da sobriedade e aí sim você vai mudando os conceitos do uso. É um papel inverso. Você está fazendo a coisa ao contrário. Ah, mas tem que parar, Marcos, senão eu não consigo. Você tem que parar de pensar. Você tem que parar de acreditar nessas falácias. E aí você vai mudando a tua história de acordo com as suas conquistas. É assim que funciona. Ao ponto de você falar assim, cara, sabe de uma coisa? Droga não está me dando mais prazer. O que está me dando prazer é estar com a minha família. O que está me dando prazer é voltar a fazer meu esporte, minha academia. O que está me dando prazer hoje é estruturar minha vida, meu trabalho, é os cursos que eu estou fazendo. Isso é que me dá prazer. E isso significa sobriedade. Então, para finalizar esse vídeo, pare de ficar buscando abstinência o tempo todo e comece a buscar, a galgar a sobriedade, que é a qualidade de vida. Tá bom? Bom,
Eu vou parar por aqui, porque esse vídeo já está ficando longo demais. Mas antes de você terminar, se inscreva no canal, aqui do canal do YouTuber, né? Bota lá Movimento Contrário. Segue a gente no Instagram, no Facebook. Enfim, compartilhe esse vídeo com quem você acredita que precisa. E até a próxima. Um abraço, valeu, tchau.